Reverendíssimo Padre Neuci, presidente desta celebração eucarística, irmãos e irmãs presentes nesta Igreja Matriz, internautas que nos acompanham pela Rede Santa Rita e Rádio Ativa Comunicações. Nós chegamos hoje ao último domingo do tempo comum, 34º. E todo 34º domingo do tempo comum, a gente celebra a solenidade de Cristo, Rei do Universo. E nós temos esta marca dessa solenidade como um encerramento justamente do tempo comum. No próximo domingo, nós iniciaremos o tempo do Advento. E a primeira leitura de hoje nos fala, nessa profecia de Daniel, daquele a quem foi dado toda a glória, toda a realeza, daquele a quem todos os povos, nações e línguas iriam servir. E um poder que, diz a palavra de Deus, é eterno. E eterno significa desde sempre e para todo o sempre. Porque Jesus é o Rei, aqui nós temos que colocar como Senhor do tempo e da história. Jesus está acima daquilo que nós conhecemos como as realidades humanas, acima da própria natureza das coisas, porque foi Ele quem tudo criou. Jesus, tem muita gente que pensa que Jesus aparece só lá quando o arcanjo anuncia a Virgem Maria. Não, Jesus estava lá na criação, a Trindade estava lá, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Por isso que é Rei desde toda a eternidade. Ele se faz carne, ele se faz homem, sim, a partir da encarnação, que nós vamos, o ano que vem, celebrar o jubileu da encarnação, né? Como peregrinos de esperança, o tema. Então, a gente coloca aqui essa leitura para esse contexto. Depois, no livro do Apocalipse fala, primogênito, primo de primeiro. Então é o primeiro Filho de Deus. Aqui não fala, mas também ele é unigênito, quer dizer, o único. Ele é o primeiro e único. E nós, que somos? Também somos todos, pelo nosso batismo, filhos e filhas de Deus. Mas como diz São Paulo em uma de suas cartas, adotivos. Nós somos pela morte e ressurreição de Jesus Cristo, que nos salva de todo o pecado, e pelo batismo que nos lava e nos purifica deste pecado, então nós nos tornamos também irmãos de Jesus, filhos e filhas de Deus. Também essa leitura diz, alfa e ômega. O que significa isso? Alfa é a primeira letra do alfabeto grego, e ômega a última, para dizer que ele é o princípio e o fim de todas as coisas, o início e o fim. Em Jesus Cristo se resume toda a nossa história de salvação. Ele é aquele que é, que era e que vem. Olha que bonito. Aquele que é, que era e que virá. Ele é o ontem, hoje e sempre. Então, ou seja, Jesus Cristo, ontem, hoje e por toda a eternidade. E é claro que quando se fala de poder, nós humanos somos tentados a olhar para aquilo que nós entendemos como poder. A gente olha para o material bélico, né? Quem tem um exército grande, tem muitas bombas, tem muito dinheiro, tem muito não sei o quê, então a gente pensa, esses são os poderosos, mas esse poderio militar, científico, isto é para o mundo. O poder que está sendo falado nesta palavra ultrapassa a nossa capacidade intelectiva. O poder que nós estamos falando é um poder de Deus, que o nosso olhar humano vai achar utópico, porque não vai entender. Principalmente quando nós olhamos para esta solenidade que celebramos. Mas eu já explico para entendermos melhor. Esta solenidade foi criada no ano de 1925, dia 11 de dezembro de 1925. O ano que vem faz 100 anos que a igreja celebra a solenidade de Jesus Cristo como Rei do Universo. Mas a gente precisa entender que ela era celebrada no último domingo de outubro. E depois é que foi ser colocada onde está hoje. E quando ela foi
criada, e depois, logo nas décadas seguintes, se deu a esta festa, não por maldade, mas talvez pela falta do entendimento, pela nossa própria humanidade. Porque quando nós falamos rei e rainha, o que a gente pensa? A gente vai logo pensar, né, na famosa que morreu há pouco, a rainha Elizabeth, a gente pensa no rei Charles, a rainha da Suécia, que é brasileira, a gente pensa no rei da Espanha, no imperador do Japão, então a gente pensa assim, aquele pessoal que tem uma corte, que tem segurança, que tem palácios, que tem cadeiras, que tem coroas. Então eles colocaram essas coisas todas do reino do mundo para mostrar Jesus. Então, se vocês olharem, nós vamos ver hoje pelas redes aí muitas imagens de Jesus Cristo como Rei do Universo, coroado com coroa de ouros, de pedra preciosa, com cetro de ouro, com mantos bonitos, brocados de ouro também, tudo, porque a gente entendeu esse reinado humano. Mas veja bem, vem a reforma litúrgica, e aí vai colocar, e se vocês prestarem atenção, a cada ano da solenidade de Cristo Rei se lê um evangelho. Nós estamos no ano B, então o evangelho que nós estamos lendo é de João, hoje, porque B a gente lê Marcos, mas o evangelho de hoje é de João. Mas olha a passagem que nós estamos lendo, Jesus diante de Pilatos. Lá no ano A nós vamos ler Jesus falando das últimas coisas, dos pobres, etc. tal. E lá no Lucas nós vamos ver Jesus na cruz sendo zombado. Então veja bem, a liturgia coloca a solenidade de Cristo Rei no contexto da paixão. E aí é que está a utopia, porque aqui nós estamos vendo nesse evangelho de hoje, Jesus amarrado, açoitado, coroa de espinhos, cusparado. Que rei é esse? O mundo não compreende essa realeza, e até Pilatos zomba, tu és rei. Ele diz, tu está dizendo. Mas aí ele complementa para nós podermos entender, e é por isso que a liturgia é sábia, é inspiração do Espírito Santo, porque aí Jesus diz para ele assim, o meu reino não é deste mundo. Você está enganado. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas não teriam deixado eu ser preso. Se o meu reino fosse deste mundo, eu estava aqui com a corte de nobres. Porque o reino deste mundo é um reino completamente oposto àquilo que Jesus vem falar. Do reino da paz, da harmonia, da concórdia. Mas não. Aqui, a gente precisa entender. Se nós olhássemos hoje, o reino do mundo, o que é o reino, os reinos do mundo hoje? Os reinos do mundo está aí, o resultado dele lá, Ucrânia e Rússia, há quase 3 anos, matando um outro. O reino do mundo está lá, o Líbano sendo destruído, Israel sendo destruído, crianças órfãos aos milhares e milhares, porque o pai e a mãe morreu. Isso é reino do mundo. Tantas nações, gente morrendo de fome, passando fome. Tantos governos com corrupções, com roubos. Isso é reino do mundo. Por isso que Jesus disse, o meu reino não é isso não. O meu reino não é desse mundo, por quê? Porque o meu reino é o reino da verdade. Por isso que ele vai dizer aqui, ao finalzinho do evangelho, sobre a verdade que ele vem anunciar. E ele é essa verdade para nós. Então, quando a gente olha nesse contexto, a gente começa a entender que Jesus não está falando de um reino onde ele vai ter um trono, uma cadeira bonita, onde ele vai se sentar. Não, não é isso. É o reino daquele que a gente canta lá na sexta-feira da paixão. O trono do nosso rei é a cruz. E lá também a gente chama a cruz como árvore da vida. Já que lá no Éden nós tínhamos a árvore da morte. E a cruz torna-se para nós a árvore da vida. E é nesta árvore da vida que está o trono do nosso rei Jesus. E aqui eu digo, a igreja é sábia porque é dirigida pelo Espírito Santo. Ela sempre orienta. É claro que em algumas igrejas as pessoas mudam, né? Mas a igreja sempre orientou que em todas as igrejas nós tivéssemos o crucificado no lugar de destaque atrás do altar. Isso é uma orientação. Porque toda vez que a gente entra, a gente olha, a gente leva aquele choque. Olha o meu rei e olha o seu trono. Olha o que o amor foi capaz de fazer por mim. É claro que às vezes tem gente que coloca estrela, ressuscitado, não tenho nada contra.
o Cristo ressuscitado. Mas é para que nós, quando olharmos para a paixão, nós vamos entender e nós vamos também combater uma praga que entrou dentro da Igreja Católica, que se chama teologia da prosperidade. Porque a teologia da prosperidade nos leva só para o Cristo da glória. É aquele Cristo que não deixa eu ficar doente. É aquele Cristo que não deixa eu ficar desempregado. É aquele Cristo que me faz eu combinar com a minha esposa, que é uma beleza. Os meus filhos não me dão problema. É aquele Cristo que me dá poupança cheia, dinheiro, carro zero. Bom. Então é um Cristo maravilhoso. E quando eu olho para a cruz eu vejo que não é isso. É sofrimento, é dor. Isso significa amor. E a Santa Teresa de Calcutá dizia: se não doer, não é amor, porque o amor dói. O amor faz a gente sofrer. E eu já falei aqui semana passada e repito, se você quiser saber se ama mesmo uma pessoa, pergunte para você mesmo, você seria capaz de morrer por ela? E aí quando eu olho para a cruz eu vejo, ele sendo rei, foi capaz de morrer por mim e por você. Morrer por cada um de nós. Então aqui entra uma coisa interessante, porque quando eu digo da realeza de Cristo, então eu tenho que entender, eu me colocar debaixo do senhorio de Jesus Cristo, e é isso que nós devemos fazer. Porque quando a gente diz, Jesus Cristo nosso Salvador, eu repito muito isso, Ele se torna o teu Salvador, o meu Salvador, quando Ele morre na cruz. Jesus se torna Salvador de toda a humanidade. Jesus, quando morre na cruz, se torna salvador dos estupradores, se torna salvador dos abortadores, se torna salvador dos assassinos, ele se torna salvador de todos, sem exceção. Agora, para que esta salvação aconteça, então eu preciso entender, ele é teu salvador, quer você queira, quer você não queira, ele é o teu salvador, porque ele se tornou pela cruz. Seria como se você dissesse, eu não quero que o Juninho seja meu prefeito. Você quer o que você não quer, não interessa, ele é o teu prefeito. Não adianta você falar, não quero que o fulano seja o meu presidente da república, ele é, quer você queira, quer você não queira. E Jesus é o teu salvador, quer você queira, quer você não queira. Agora, a tua salvação, quando você vai colocar-se debaixo do senhorio de Jesus, vai dizer assim, ele é o meu salvador, tá bom. Mas isso não leva você para a glória de Deus. O que te leva é se colocar debaixo do senhorio de Jesus. E aí depende só de você, não depende dele. É você ter Jesus como o Senhor da tua vida. Colocá-lo realmente em primeiro lugar, acima de todas as coisas. É isso que me faz, então, quando eu digo reconhecer Jesus como Rei, é isto. É me submeter a Ele. Submeter-me à sua vontade. E saber que não vou atrás de teologia da prosperidade, e saber que com Jesus eu vou ter doença, eu vou ter dor, eu vou ficar velho, eu vou morrer, eu vou ter problema com o filho, eu vou ter problema com esposa, com o esposo, todo, é saber que os problemas são coisas humanas, e que não vai parar. Mas não importa eu ficar doente, não importa eu receber a notícia que estou com câncer, mesmo assim eu vou continuar com Jesus, porque Ele é o meu Senhor. Porque tem muita gente hoje que abandona a fé, porque aquilo que queria não conseguiu. Então Jesus fica para lá, eu vou atrás de outro lugar para ver se lá eu consigo. E aí não consegue, fica pulando que nem macaco de galho em galho. Então, na solenidade de Cristo Rei, é isto que a liturgia vem nos mostrar. Colocar Jesus, aquele menino do estábulo, como Senhor da nossa vida. E assim sendo, Ele será Rei de toda a nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Seja louvado.